Deixem suas Bíblias abertas no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, deixa aberto aí, daqui a pouco vamos ler os versos 1 a 4. Mas eu quero começar nossa reflexão de hoje pensando numa expressão muito comum, em algo que nós fazemos muito comumente, que é o fato ou o ato de darmos rótulos às coisas, às pessoas. Isso é uma prática comum e não obrigatoriamente ela precisa ser pecaminosa. Não é nenhum absurdo nós, de uma maneira respeitosa, identificarmos as coisas por alguns rótulos. Não há nenhuma normalidade disso ou nisso, a menos que a intenção, obviamente, seja ofender, que a intenção seja humilhar, ferir, e acho que nem vou cogitar esta ideia aqui, não é nesse sentido que eu estou falando sobre rótulo agora. Mas nesse capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos encontrar vários rótulos, várias identificações. E uma identificação ou um rótulo em especial é motivo de muita controvérsia. Talvez a melhor palavra para definir isso seria má compreensão do que significa este rótulo neste texto. Tá? Deixa bem claro, neste texto. Estaremos lendo 1 Coríntios 3, versos de 1 a 3. E esse rótulo é crente carnal. Uma expressão que a gente fala até dá uma doída, né? Carnal. Primeira coisa que vem à cabeça talvez seja assim: eu não sou, não vai falar de mim hoje. Não é assim? Eu sou espiritual. Amém. Eu fico muito feliz que todos nós sejamos crentes espirituais, pelo menos a maior parte do tempo. Desejo isso intensamente. Mas essa dura identificação que nos faz ter um certo repúdio imediato a esse rótulo, mas de acordo com o nosso texto que nós vamos pensar hoje, irmãos, esse rótulo pode em algum momento também nos identificar. Falamos um pouco disso aqui na EBD. Por isso nós precisamos compreender corretamente o que significa esse rótulo aqui nesse texto, para que possamos tomar atitudes bíblicas, conscientes, deliberadas, ativas, contra esta situação, para que nós possamos superá-la ou vencê-la. Mas aqui em 1 Coríntios, o motivo principal do apóstolo Paulo colocar nos 4 primeiros capítulos de 1 Coríntios esse tema que vai falar sobre divisões, nos 4 primeiros capítulos, é uma coisa que chama atenção pelo volume, é porque aqueles crentes lá começaram a olhar para Paulo e para a mensagem que Paulo pregava como uma coisa simplista. Falamos disso no capítulo 2. Os crentes começaram, então, a se julgar muito maduros ou espirituais, e aquela mensagem que Paulo insistentemente pregava no capítulo 2, verso 2, Paulo diz: não me importa falar com erudição. Se é para ser erudito, eu sou tanto quanto qualquer um desses que estão pensadores aí desses dias, que vocês estão admirando tanto a cultura humana, a eloquência, a sabedoria humana. Não me importa falar como eles, eu vou falar aquilo que é importante, aquilo que vocês precisam, e para mim é o mais do que suficiente. Eu vou falar sobre o Cristo crucificado. Lembram disso? Capítulo 2, verso 2? E Paulo tinha tudo para falar com tanta erudição quanto qualquer outro daquele tempo. Mas aquele tipo de mensagem não empolgava aquelas pessoas. Não dava status para quem ouvia ou se sujeitava àquela mensagem. Eles queriam ser seguidores dos grandes, Apolo, Paulo, Cristo, Cefas. Eles queriam ser identificados como os caras que estavam ali no
top do conhecimento e da cultura daqueles dias. E Cristo também, como eu já disse naquela mensagem, não era o Cristo crucificado, mas era o Cristo popstar. Esse que eles queriam. O fato é que os coríntios estavam atraídos pela sabedoria humana naquele contexto e naqueles dias. A desculpa deles, então, para dizer que Paulo não se adequava àquele padrão estabelecido pela elite cultural daquela época eram os métodos de Paulo, era a mensagem de Paulo que não atendia à ansiedade emocional daquelas pessoas. Essa mensagem repetida, e é Cristo, e é Cristo. Resumindo, eles tiraram das costas deles a responsabilidade pelo fracasso espiritual deles e jogaram toda a responsabilidade, então, sobre Paulo. Paulo que é o problema. É a mensagem que Paulo prega que não nos atrai. O fato é que eles estão completamente errados, e Paulo já diz isso no verso 6 do capítulo 2, quando ele diz que nós falamos, ou eu falo, eu creio que a mensagem dos apóstolos, e aquela que eu prego para vocês, eu prego para quem já tem maturidade no meio de vocês. Eu não prego realmente para todos, porque nem todos vão compreender a mensagem da cruz. Mas eu prego para aqueles que já têm maturidade, conforme o verso 6 do capítulo 2. Então, agora Paulo diz aos imaturos coríntios, a razão, então, porque ele não fala palavras de sabedoria para aquele grupo, e o motivo é que eles são carnais. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 ao 4, e depois vamos orar. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Vamos orar? Difícil pedir um amém aqui agora, né? Melhor a gente orar, né? Vamos orar. Não li o 4, não? Li, né? Não. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo, ou outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, é que nós vamos realmente desenvolver aqui em cima dos versos 1 a 3. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado mais uma vez por cada querido irmão aqui, as pessoas que nos visitam. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, a tua direção, a sabedoria que vem do Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos entender a seriedade que temos aqui nesses 3 versículos. Nos ajuda, ó Deus, a abrir mão da presunção espiritual e nos colocar aqui de uma forma humilhada diante da tua graça salvadora, perdoadora, da tua vontade de perdoar pecadores arrependidos. Ajuda-nos, ó Pai, desperta-nos, quebranta-nos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como eu disse há pouco, e também disse lá quando falamos no capítulo 2, na última mensagem que eu preguei aqui, 2 ou 3 domingos atrás, os crentes coríntios estavam achando os métodos e o conteúdo da mensagem de Paulo, aquilo que ele vinha pregando, simples demais. Muito banal, muito repetitivo. Cristo crucificado, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Que mais? Irmãos, não que o apóstolo Paulo, como já disse também, fosse incapaz de ir mais fundo, até mesmo na própria sabedoria popular daqueles dias. Paulo tinha tudo para bater papo bem claro e no mesmo nível no Areópago, como, por exemplo, seus contemporâneos, Sócrates, Platão e outros,
que eram contemporâneos, estavam no Areópago, nas grandes discussões filosóficas daqueles dias. Paulo tinha perfeitamente condições de discutir a filosofia daqueles dias, como plenamente apresentar, com toda clareza, simplicidade e profundidade, as verdades que envolviam o Evangelho. Mas o problema é que os seus ouvintes ou leitores ali, Paulo os identifica como carnais. Então o apóstolo Paulo deve lidar com eles da forma mais básica e elementar. Por quê? Porque no verso 1 diz que eles são como meninos. Olha o que diz na metade para o fim aí do verso 1. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, da agora em diante, mas como carnais, vírgula, como a crianças, numa perspectiva, numa comparação, como crianças em Cristo. Ou seja, eles são crentes, mas que não saíram ainda do jardim de infância espiritual, mas se vangloriavam como se fossem pós-graduados, se achavam, mas não tinham saído do jardim de infância. O que Paulo quer dizer, então, com essa tão enfática afirmação? Veremos isso em três fases. Em termos gerais, o crente carnal é a pessoa que os pensamentos e as ações são motivadas apenas pelas paixões, pelos desejos e pelas emoções. Essa é a pessoa que um dia creu no Senhor Jesus Cristo, mas não caminhou na fé e desenvolve a sua vida cristã de uma forma social, de uma forma descompromissada, não nega seu envolvimento com a igreja, nem que seja meramente presencial, se identifica como espiritual ou maduro por causa talvez de antiguidade naquele meio, mas na verdade vive motivado pelas suas paixões, pelas suas emoções, pelos seus impulsos. Por outro lado, o crente espiritual é aquele que as atitudes, pensamentos e ações são direcionados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pelo um relacionamento com Deus e as coisas do Senhor. Em nosso texto, esse crente carnal, ele, por ter um dia aceito a Cristo como Salvador, ele tem o Espírito Santo. Mas ele constantemente entristece o Espírito Santo, como vemos o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses, e constantemente cede aos desejos das suas paixões ou da sua própria vontade ou carne. Às vezes pode ser até difícil distinguir esta pessoa de um não salvo. Um não salvo, ele se encaixa naquele crente carnal que o apóstolo Paulo identifica em Gálatas 5, versos 19 e 20, que produz aqueles frutos terríveis da carne. Ele não tem nada de Deus para produzir alguma coisa que venha do próprio Deus. Ele não tem o Espírito de Deus, ele não tem o caráter de Deus, ele não pode expressar porque ele não é uma pessoa convertida. Esse outro crente de 1 Coríntios 3, ele tem tudo o que precisa para refletir um homem, uma pessoa, uma mulher, salva por Jesus Cristo, mas ele entristece o espírito e inclina muito mais para seus próprios interesses, como vimos aqui mais cedo, seu próprio egoísmo do que realmente aquilo que ele sabe. Lá quando fica em silêncio, quieto, no tempo dele, talvez,
de pouca reflexão, porque geralmente essa pessoa, esse perfil de pessoa, não é de refletir muito, porque aí pensa no seu próprio pecado e dá dor de barriga e muda de ideia e vai fazer outra coisa. Então a diferença entre um crente carnal salvo e um ser humano natural é que o primeiro, o crente carnal, ele tem todos os meios. Ele é crente, sim, ele um dia confessou Jesus como Salvador, ele tem o Espírito Santo de Deus, ele tem as capacitações que Deus deu aos seus para poder viver uma vida obediente, de temor ao Senhor, para viver uma vida piedosa. Enquanto esse outro ser humano natural, ele não tem nada disso. E é muito fácil a gente relacionar, se você pensar um pouquinho no capítulo 1, quando eu comecei a série aqui aos Coríntios, nós temos aqui o porquê que o apóstolo Paulo faz essa afirmação. No capítulo 1, nos versos 2, 5 e 7, nós vemos que aqueles crentes, você deve lembrar que eu disse aqui, como é que pode o apóstolo Paulo passar aquela primeira parte toda do capítulo 1, dando graças a Deus por aquele monte de cabeça de abóbora da igreja de Corinto? Lembram disso? Aquele povo que não dava um resultado positivo de uma vida cristã autêntica. Paulo dizia assim, eu dou graças a Deus, por quê? Eu dou graças a Deus pelos santificados em Jesus Cristo, chamados para serem santos, porque é Deus quem salva, e Deus não salva ninguém por merecimento. Deus salva pecadores, para não continuarem naquele estado miserável, sem Cristo. Mas Deus salva os que não merecem mesmo. O apóstolo Paulo dá graças no verso 5, porque nele, em Cristo, aqueles homens foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento. Eles receberam da parte de Deus tudo o que precisavam. Não lhes faltava nada para tomarem decisões espirituais. Não lhes faltava nada para tomarem decisões que os conformassem com Cristo Jesus e com a sua palavra. Como diz o verso 7, de modo que não lhes faltava nenhuma capacitação espiritual. Isso difere esse grupo do crente natural, do ser humano natural, da pessoa não convertida, porque ela não tem nada disso. Então vimos aqui uma primeira distinção. Esse crente carnal de 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 a 3, ele é uma pessoa que um dia teve um encontro com o Senhor. E isso o difere daquela pessoa que não teve, aquele então que chamamos de um ser humano natural, que vive segundo seus próprios impulsos, sem nenhum tipo de influência ou capacitação dada por Deus para agir diferente. Mas o texto também nos diz que esse crente carnal, ele tem a maturidade de uma criança. A palavra mais literal aqui seria menino, infante. O problema aqui, irmãos, não está no fato de uma criança, de um menino, no sentido de um infante, agir como uma criança, enquanto criança, é óbvio. O problema está no fato de que aqueles crentes que foram salvos pela graça e receberam da parte de Deus tudo o que precisavam para uma vida de luta contra o pecado, de discernimento espiritual, de busca por uma vida santificada e de crescimento, eles não queriam crescer. Eles ficaram naquela realidade de meninos. Os crentes recém-nascidos têm suas necessidades naturais. Mas, obviamente, eles têm também muitas capacidades. Um crente novo na fé, um recém-nascido espiritual, ele não somente é novo, não tem maturidade, ele não caminhou ainda na vida cristã para ter a maturidade natural de quem tem caminhado num processo de crescimento. Mas ele recebeu do Senhor tudo o que precisa para este momento tão especial do novo nascimento. E para continuar nesse processo também de crescimento. Nós sabemos que os novos convertidos muitas vezes nos deixam envergonhados.
esses que nasceram na fé há pouco, bebês espirituais, é muito comum eles terem zelo pelos perdidos, desejarem levar o evangelho àquelas pessoas que não têm, porque eles têm a plena consciência, eles sabem muito bem de onde eles foram tirados. Está muito fresco na cabeça deles, aonde eles estavam, o que representava a vida dessas pessoas sem Deus, e agora, pela graça de Deus, os genuinamente salvos, a compreensão dessa graça soberana, deste amor inexplicável, nos dando vida, perdão de pecados e alegria da eternidade com Deus. Essas pessoas, elas querem naturalmente compartilhar a sua fé e fazem isso corajosamente. Essas pessoas têm fome da palavra. Então, eles não têm apenas incapacidades. Não, eles têm muitas capacidades. E colocam muitos que tecnicamente são os maduros envergonhados. E se continuarem crescendo, serão bênçãos na vida dos outros, crentes e não crentes evangelizados por eles. Então, Paulo não é um crítico dos coríntios porque eles são imaturos. Não é essa a proposta de Paulo. A crítica que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é porque eles insistem em permanecer crianças. Irmãos, e esse é o ponto. Como é perceptível uma pessoa que foi salva, recebeu todo o que precisa da parte de Deus para crescer na graça, no conhecimento das coisas do Senhor, ser bênção para as pessoas ao seu redor, crentes e não crentes, e a pessoa simplesmente decide que não quer isso. Quer ficar lá eternamente no seu jardim de infância espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está fortemente criticando. Irmão, quando uma criança, um filho nosso, imagina, a gente tem nossos filhos lá, e os nossos filhos, o que a gente espera que aconteça com os nossos filhos quando nascem? Que eles cresçam. Ninguém quer ficar com o filho para sempre pequenininho. Alguns querem, né? Eu não queria não, eu queria que meus crescessem. É uma bênção, pequenininho, mas é uma bênção quando cresce também. Né? Então, não crescer, irmãos, é uma anormalidade. O normal é crescer. Concordam comigo? Então, um crente que não deseja crescer, ele está numa anormalidade, sem dúvida alguma. Aquele que deliberadamente decide permanecer imaturo, ele está pecando. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3. Como crianças recém-nascidas, ou seja, novos na fé, desejem de coração o leite espiritual puro, as verdades fundamentais da fé, as boas novas do Evangelho, o Cristo crucificado, a alegria do perdão de pecados, da vida eterna. Alegrem-se profundamente nisso, para que por meio desse fundamento maravilhoso, inesquecível, desejado fundamento, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Nós que provamos o perdão de Deus através da obra de Cristo em nosso favor, nós já provamos que o Senhor é bom. Cresça, então. Nós temos o que precisamos para crescer. Repito, permanecer deliberadamente imaturo é antinatural e é pecado. Uma última situação que nós vemos aqui no texto, ainda no verso 2, Paulo diz que ele só pode dar leite para aqueles crentes, e não comida sólida. Por que o apóstolo Paulo só pode dar leite? Tem que ficar ali, repetindo as verdades salvíficas. Porque eles não cresceram.
Eu tenho uma criança em casa pequenininha, não cresce, e ela tem o estômago pequenininho, o aparelho digestivo pequenininho, ela está numa realidade de anormalidade no crescimento, e eu vou para ela crescer, eu mando feijoada nela, cheia de orelhinha e pezinho de porco. Eu acho que não vai dar certo. Um torresminho. Então o apóstolo Paulo tinha que continuar. Vocês não compreenderam ainda, apesar de terem sido salvos, vocês não compreenderam que aquilo que vocês receberam de fundamento é para que vocês possam ter uma larga e forte estrutura, se alegrar nessa salvação que receberam e promover esta salvação através das muitas verdades que envolvem a obra de Cristo em nosso favor e divulgar, anunciar, fazer discípulos de Cristo Jesus e crescer no conhecimento e na graça do seu Salvador. E não ficar aí simplesmente sentado no fundamento, que é maravilhoso, mas se ele não te põe na direção de uma vida produtiva espiritual, você ainda não entendeu a grandeza da obra da salvação em seu favor. Você não entendeu que você não foi salvo porque você é legal. Você foi salvo porque era impossível você salvar a si mesmo. Você foi salvo porque Deus fez isso por você através de Jesus. E não foi porque você é inteligente, legal, bacana, esperto. Foi porque isso era impossível para você. Isso te alegra tanto, te constrange tanto esse amor inexplicável, que isso me faz buscar mais, mais e mais do Senhor. Eles não tinham entendido exatamente isso ainda. Apesar de não negar Jesus como Salvador, ficaram naquele estado de anormalidade, porque eles simplesmente, por não terem crescido, não podiam começar a se alimentar de nada mais sólido. Apenas eu já praticamente disse, mas o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele não enfaticamente afirma o que é o leite e o que é a comida sólida. Mas, sem dúvida, Hebreus capítulo 5, versos 12 a 14, vão falar sobre isso. Mas o leite, obviamente, são as verdades fundamentais da fé, totalmente necessária para os primeiros passos e para a caminhada na vida espiritual. E quando o crente ele evolui, essa palavra não é ideal, né? Quando ele é promovido do líquido para o sólido, sabe o que isso indica? Que ele simplesmente está se movendo. Ele está se movendo da compreensão básica e fundamental da sua salvação, tudo que envolve a morte e a ressurreição de Cristo. Ele está se movendo, então, para uma compreensão mais profunda das implicações do Evangelho, de uma vida cristã santificada, e assim vai. Então, esse processo é de promoção natural. Mas os crentes carnais lá dos dias de Paulo, como muitos em nossos dias, eles simplesmente não querem uma dieta que exija estudo bíblico, que exija disciplina na oração. Eles não querem uma dieta de trabalho árduo e reflexão, autoavaliação, confissão de pecados, busca de conselho, discipulado. Não estão nem aí. Eles não querem isso, como muitos dos nossos dias. Há uma frase de um pastor que eu tenho um grande respeito, pastor e teólogo, pastor D.A. Carson, que diz assim: eles querem nada mais do que uma mensagem animadora, estimulante, mas não precisa de conteúdo salvífico, não. Algo que não os desafiará a pensar, examinar suas vidas, fazer escolhas e crescer no conhecimento e na adoração ao Deus vivo. Não, isso não. Esse tipo de dieta, eles não querem, eles não negam, mas não querem entrar neste cardápio. Isso dá trabalho. Eu já sou salvo. Esse é um pensamento absurdamente comum, mas infelizmente comum. Esse crente carnal do nosso texto, irmãos, ele não é uma aberração. Ele não é um monstrão. Ele é uma pessoa exatamente igual a mim e você. Exatamente igual a mim e você. Em nosso texto, esse crente carnal, por incrível que pareça, é a pessoa que pensa sobre si mesmo
como um cara super maduro e espiritual. Essa meninice pecaminosa que o apóstolo Paulo chama de carnal é bem diferente do crente nominal. Ou seja, uma pessoa que também está no ambiente da igreja, mas por causa do rótulo que carrega externamente e não de alguma mudança interna. Irmãos, esse crente carnal do capítulo 3 é aquele crente fraco de Romanos 14. Está lembrado? Alguém lembra? Eu preguei Romanos aqui, você lembra? Obviamente com o agravante de que ele não quer crescer. E isso, sem dúvida alguma, como já vimos, isso é pecado. Crescer, como dizia a Mariana lá no Instituto Bíblico essa semana em sua capela, crescer é trabalhoso, não é, Mariana? Crescer é trabalhoso. Crescer vai demandar de disciplina, dieta qualificada, treinamento, trabalho, esforço e até algumas dores. Mas é um processo natural, que tanto fisicamente como espiritualmente nós não podemos deliberadamente dizer que não queremos. Porque isso nos torna improdutivos. E Deus não nos chamou à condição de filhos, habitados pelo Espírito Santo, embaixadores de Cristo no mundo perdido, carente do meu e do seu testemunho, para sermos improdutivos, eternos meninos. Vê aqui os guinenses na minha cabeça, eles chamam crianças de meninos. Não, Deus não nos chamou para isso. Mas ainda assim há uma diferença fundamental entre o crente carnal e o crente nominal. O crente nominal não foi regenerado, não há salvação. Apesar, repito, dele não abrir mão do rótulo. O crente nominal, irmão, só para vocês terem uma ideia, isso é tão sério, este assunto é tão sério, porque nós podemos estar dividindo o mesmo espaço, e todos confessando a mesma coisa. Somos crentes espirituais. Esse crente nominal, ele está intelectualmente dentro da igreja. Tem uma fraseologia evangélica. Tem cheirinho de crente, cabelinho de crente, roupinha de crente, até biblinha de crente ele tem. Mas o problema é que ele também está em paz com os inimigos da cruz, ele não briga com ninguém. Está dando beijo e abraço em todo mundo, ninguém mexe comigo que eu não mexo contigo. Esse crente nominal, ele não entra em crise com o pecado. O pecado não o aflige. Dá uma incomodadinha social, mas nenhuma incomodada de alma. O crente nominal, ele se alimenta de expressões sentimentais sobre Cristo. Não pode vir a Semana Santa que ele pensa logo na paixão de Cristo e vai ficar com o coração assim, bem quebrantado diante das muitas representações religiosas. O crente nominal realmente ele acredita que ele vai para o céu porque ele é boa gente. Mesmo que não seja de primeira classe ou com poucas recompensas, ele crê que vai para o céu. Pode estar aqui no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Isso é dramático. E, ao mesmo tempo, eu vejo como uma oportunidade gloriosa que Deus nos dá de uma autoavaliação agora. Valiosa, preciosa oportunidade.
Irmãos, o fato fundamental que não muda é um só. A salvação em Cristo Jesus, ela requer uma mudança radical de mente e de coração. Esse é um fato inegociável. Por quê? Para haver a salvação, a genuína salvação em Jesus Cristo, alguém tem que ter morrido, concorda comigo? A velha criatura tem que morrer para que uma nova criatura nasça. Então, o natural neste processo é uma mudança radical, sim, de mente e de coração. Não é apenas adicionar Jesus Cristo no nosso Facebook. Vou botar um amigo novo, Jesus. Vou adicionar Jesus. Deixa eu ver se ele me aceita. Isso parece brincadeira, mas é um dos maiores absurdos que nós somos capazes de conviver com essa realidade. De achar que uma confissão de fé, uma convicção salvífica, ela está fundamentada em eu ter adicionado Jesus a algumas áreas da minha vida e dos meus interesses. Isso não tem nada a ver com a salvação gerada pela morte de Jesus na cruz pelo nosso pecado. Aquela morte, para aquele que crê, em consequência de um arrependimento genuíno gerado pelo Espírito Santo, aquela morte traz mudança de mente e de coração. Amém? A salvação, então, ela transforma a nossa vida, nossos valores, nossos pensamentos. Mas existe um outro fato também inegável, que as Escrituras também nos apresentam. Muitas mudanças acontecem instantaneamente, eu poderia afirmar, na nossa conversão com a morte da velha criatura e o nascimento de uma nova criatura. Mas algumas mudanças ocorrem no processo de santificação ao longo da vida. Temos aí base bíblica sólida para isso. Eu deixei apenas 2 textos, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, e Romanos 8, 29, que temos aqui nesses 2 textos a realidade de que nós vamos num processo de transformação de glória em glória até a estatura de Cristo. E esse processo de santificação, ele se dá com áreas da nossa vida sendo mortas, com um processo de abandono, e às vezes não é tão rápido, mas com o convencimento do pecado, esse processo ele vai ganhando fôlego, força, e o abandono se dá, talvez em algumas áreas não tão rápido, e a Bíblia nos diz que isso é possível, isso de fato acontece. E no crente carnal, esse que não está muito afim de crescer, esse processo ele é um pouco mais resistente, porque o crente carnal é mais resistente à mudança. Ele sabe que faz parte da nova vida o abandono de algumas coisas, mas ele se torna um administrador do pecado. Um gerente, um negociador. Eu hoje estava lá com o Hanuti e Kátia no sepultamento de um duro momento, um rapaz de 31 anos, conhecido deles, da família, já tinha vindo aqui na igreja algumas vezes com a esposa, reunião de casados. Em uma semana ele teve um problema, surgiu um câncer, e em uma semana ele morreu, uma coisa dramática. Estávamos cedo hoje lá no velório, e nós conversávamos, Gil também, e Karina, estávamos juntos, que eu preciso pegar os jovens e adolescentes aqui e fazer um tour pelo cemitério, fazer um passeio, um sábado desse aí à tarde. Vamos levar uma pipoca e umas batatas fritas e vamos sentar lá no cemitério para fazer um lanche, para você poder se ligar nas realidades dos privilégios de uma nova vida, do perdão de pecados, da alegria da salvação, e você lembrar de que todos nós vamos morrer, todos nós, e que a pior coisa que eu posso fazer na minha vida é gerenciar meus pecados, é administrar meu pecado, como se eu fosse uma pessoa imortal, como se eu pudesse deixar para confessar pecados lá quando eu ficar velho,
Como se eu pudesse mudar a minha vida, viver de fato como uma pessoa convertida em todos os aspectos da minha vida, radicalmente transformada por este poder que um dia me alcançou, me tirou da morte espiritual e me deu vida. E a gente passar e ver aquele monte de sepulturas e pessoas mortas, para a gente poder valorizar mais o perdão de pecados, porque todos, eu dizia hoje lá no funeral, todos nós precisamos nos preparar em vida para aquele momento dramático de um homem de 31 anos, que estava bem há 10 dias atrás e hoje está enterrado, morto, numa sepultura, num cemitério. Nós não fomos chamados para uma nova vida para sermos gerentes ou administradores de pecado. Nós fomos chamados para uma nova vida para podermos, ainda infelizmente, como pecadores, desfrutar das bênçãos de se confessarmos os nossos pecados. 1 João 9. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e não para sermos gerentes, administradores de pecado, ou minimizadores do dano que o pecado causa. Isso é pecado, mas não é tão ruim assim. Não tem pecado que não é tão ruim assim. Não existe pecado que não é tão ruim assim. Aparentemente, ele pode talvez até não causar um dano físico imediato ou moral, mas já causou um dano dramático espiritual na sua alma. Porque você começou a achar que dá para pecar sem nenhum tipo de represária. Então, o fato do crente carnal ser resistente às mudanças não é uma coisa que fica por isso mesmo. De forma alguma, de maneira nenhuma. Ele precisa de crescimento. E esse crescimento vem de Deus. E o fato deles não se apropriarem da bênção de terem tudo que precisam para esse crescimento, pecam contra Deus. E não tem pecado que não gere prejuízo. Não tem. Não há vantagem nenhuma em ser um crente carnal. Há apenas uma misericórdia inexplicável da parte de Deus, que permite que aquele elástico da graça vá esticando. Mas daqui a pouco ele volta. Louvado seja Deus por isso. Eu venho me arrebentando todo pelo percurso, porque a tensão do elástico estava muito grande. E eu estou preso pela sua graça. Mas ele volta. Então não há benefício algum em desobedecer ao Senhor. Não é vantajoso ser um crente carnal. O crente carnal sofre. Ele sofre, talvez não imediatamente, quando está no desfrute de sua administração pecaminosa. Mas ele vai ter que chegar em casa. Ele vai chegar em casa e vai sentar na sua cama, vai olhar meio constrangido para a sua Bíblia, porque não quer ler a Bíblia, apesar de saber lá no fundo da sua alma que ele precisa ir para as Escrituras. Mas ele está resistente à mudança, ele vai tentar passar para a Bíblia de ladinho ou deixar a Bíblia dentro do armário. E o próprio Espírito de Deus, pela sua misericórdia, vai estar permitindo flashes do que seria uma vida santificada que ele poderia estar desfrutando. Enquanto houver resistência, sabe o que acontece com esse crente? Ele sofre. Aí ele precisa do dia seguinte com mais uma onda de meninices durante o seu dia. E parece dando certo ao administrar pecado. Sabe o que vai acontecer no final do dia? Ele vai ter que ir para casa. Aí ele vê lá seu pai, sua irmã, sua mãe, orando. E ele quer ser crente, mas do seu jeito. O seu jeito é pecaminoso e é enganoso. Está desonrando ao Senhor. E ele sofrendo, vai começar a mentir e enganar dentro de casa. E vai para o seu quarto e sabe que tem que orar, mas está lutando ainda. Ele resiste à mudança e sofre. Sabe o que eu chamo de sofrimento aí? Graça maravilhosa. Graça irresistível. Graça soberana. Sabe por que ele sofre? Por causa unicamente do Espírito Santo de Deus que estava lá. Porque se não tivesse nada lá, ia sofrer do quê?
Não há nenhum tipo de confrontação. Não há nenhum tipo de angústia, nada que o confronte. Mas sabe por que ele sofre? E tem essas crises de culpa? Porque ele acha que pode administrar pecado. Está esquecendo. E não pode receber alimento sólido, porque ele ainda está digerindo o líquido. Está faltando que ele se render totalmente. Mas o nome dessa crise, dessa necessária crise, essa bem-aventurada crise, é graça maravilhosa de um Deus amoroso. E apesar de nós tomarmos decisões absurdas de achar que o pecado não é uma coisa tão ruim, apesar de ofender a Deus e Deus ter mandado Jesus morrer na cruz pelo meu e pelo teu pecado, e quando eu digo que o pecado não é tão ruim assim, eu digo assim em outras palavras: Deus só não precisava ter mandado Jesus. Mandava um representante, mas um representante não resolveria o meu e o teu problema de pecado. Só o Filho de Deus resolveria. Então, eu preciso de leite e mais leite, porque eu preciso ainda mergulhar nesta verdade elementar, para saber que a minha salvação custou um preço caríssimo. E aí, no tempo certo, o elástico da graça cumpre o seu papel e a gente volta daquele jeito, né? Bem ralado, bem esfolado, mas pela graça de Deus, volta. Amém? Eu creio nisso. Mas se ainda temos alguma dúvida quanto à existência de um crente carnal, deixa eu fazer aqui uma conjectura. Que categoria o apóstolo Paulo colocaria a nossa igreja ou cada um de nós? Olha para você. Temos sido administradores de pecado ou confessores de pecado? Temos sido simpatizantes de pecados que julgamos que não fazem mal a ninguém? Como Paulo nos definiria? Crentes espirituais ou crentes carnais? Uma boa forma de você for honesto, não formos presunçosos. Nós sabemos que temos apavorantes momentos de meninice, de criancice, de jardim de infância espiritual, quando deveríamos já estar crescendo. E essas áreas de meninice, de jardim de infância, são aquelas que estamos administrando o pecado, gerenciando o pecado, negociando com o pecado. Acho que devíamos dar umas passadinhas de vez em quando pelos cemitérios, por uns velórios desse da vida, para lembrar que isso aí não é um bom negócio. Irmãos, se nós falarmos hoje lá, é muito interessante, as conversas de cemitério tinham que ser gravadas, são muito boas. Nós temos a falsa impressão de que vai dar tempo da gente ficar doente, ficar muito ruim, ir para o hospital e até morrer. Nesse inteirinho aí eu confesso tudo, eu fico um crente espiritual, legal, bacana. Você acha mesmo que a gente não pode ter um infarto agora? Você acredita nisso mesmo? Que todos vamos chegar, eu espero, em nome de Jesus, isso aconteça. Você vem em casa bem hoje, amém? Mas isso pode ser que não aconteça, amém? Não, amém não, mas pode acontecer. Nós não temos que ser pessoas que têm repúdio ao pecado amanhã. Não temos que abandonar essa gestão de pecados amanhã. Temos que parar de carnalidades e meninices espirituais agora. Agora. Por isso que a mensagem de hoje ela tem esse tema. Queira crescer. Irmão, só crescendo que nós continuamos com uma percepção, ou nós crescemos na percepção de que o pecado é algo terrível, que nos separa de Deus, apaga o Espírito de Deus em nossa vida, entristece o Espírito de Deus, me faz agir de maneiras absurdas. Jesus veio e morreu na cruz pelo meu pecado, me deu a salvação, eu acho que eu posso gerenciar pecado. Isso é um absurdo. Quando eu deixo de crescer, eu começo a conceber essas possibilidades. Sabe por quê? Porque eu não cresço. A pessoa com
sem discernimento espiritual, ela consegue pensar as maiores aberrações espirituais. Precisamos decidir querer continuar a crescer. Crescer na graça e no conhecimento de Deus, na obra do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Para que a gente, em momento algum, nós sejamos identificados onde nós passamos por uma camiseta com o nome da igreja ou por um rótulo de qualquer coisa que você acha que tenha. Que não seja isso que nos identifique como crentes no mundo, mas sim as marcas de Cristo Jesus na nossa vida. E essas marcas, elas são reveladas claramente num mundo completamente perdido e morto em pecados e delitos, através dessa radical mudança que a salvação traz. Parecidos tem um monte, irmãos. Parecidos com crente, parecido com o mundo, que tem de gente dentro de igreja com um pé na canoa do mundo e outro pé com Cristo e achando que está legal. Deus não entra nessa. Você está com um pé normalmente numa canoa só do mundo. Mas ainda assim, esse perfil que a Bíblia nos diz que existe, isso não é álibi para ninguém continuar pecando, isso é oportunidade de abandonar esta posição, porque já sabemos qual a estrutura dessa posição. Nós precisamos querer crescer. Amém, irmãos? E para crescer a gente tem que estar com as disciplinas espirituais funcionando. Orar é um prazer, ler as Escrituras é uma necessidade, estar aqui uns com os outros, dividindo dessa dispensação gostosa de podermos estar ouvindo a palavra de Deus de uma forma tão tranquila, tão agradável, adorando o nosso Deus, sendo encorajados a sermos homens e mulheres melhores para o Senhor. Nós temos que usar isso aqui com sabedoria, desfrutar disso e reproduzir isso. É assim que Deus gera crescimento nos seus. Mas precisamos querer crescer. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar por isso. Bondoso Deus, muito obrigado pela preciosa oportunidade. Pelo menos eu, Pai, estou muito chacoalhado, sacudido por estas verdades. Verdades duras, mas totalmente reais, que tiramos da Tua palavra. Então, ó Deus, não nos cabe aqui, ó Deus, fazer nenhum tipo de resistência a uma verdade explícita. Como vimos mais cedo, ó Deus, somos crentes sim com pés de barro. E não temos que administrar isso, Deus. Nós temos que confessar isso como pecado e querer crescer nessas áreas que temos fracassado. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. Mas queremos, em nome de Jesus, crescer. Nos tira da mornidão, da acomodação. Porque a vida cristã, ó Pai, ela é muito viva, ela é muito ativa, ela é muito dinâmica. Se nossa vida como crente está apática, é porque decidimos parar de crescer. E já vimos que isso é pecado contra Ti. Tem misericórdia, nos tira desse estado de meninice, de carnais, como diz o apóstolo Paulo. Para que as pessoas ao nosso redor, ó Deus, vejam Cristo em nós. Não com uma aparência discreta, mas com a clareza que pessoas salvas devem testemunhar de Jesus no mundo perdido. Que haja confissão de pecados aqui agora. Se alguma área, alguém se identificou aqui, ó Deus, com alguma dessas áreas, eu acho que todos nós poderíamos perfeitamente estar dizendo aqui diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia das minhas meninices, das minhas carnalidades. Todos nós podemos dizer isso. E começar atitudes bem sólidas e conscientes de abandono desse gerenciamento de pecados, uma mudança real, uma caminhada firme e segura de crescimento, uma vida cristã saudável e que produza frutos que revelem a beleza da salvação que nós recebemos de Jesus. Muito obrigado, a Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana em tudo dirigida, guardada pelo Senhor. Pedimos, ó Pai, a Tua direção para este feirão que faremos no sábado, ó Pai. Muitas pessoas entram na nossa igreja.
que possamos dar um bom testemunho, uma oportunidade muito preciosa de deixarmos ao Pai uma mensagem de Cristo às pessoas que talvez não entrariam aqui num culto, mas vão entrar aqui para comprar alguma coisa. Nos ajuda a atingir essas pessoas com a beleza de Cristo, seja por um folheto, seja pelo nosso testemunho. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço pelos teus cuidados conosco e peço que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Podem sentar. Tenham o seu tempo de oração.